profundamente. Quase há um conflito militar direto entre ambos. Então, eu vou falar da pluralidade como elemento positivo, mas também vou mostrar o outro lado da moeda. Como a existência de diferentes caminhos para o socialismo chegou ao ponto de haver conflitos políticos e militares entre países governados por partidos comunistas. Bom, enquanto isso tudo estava acontecendo num pedaço do mundo, o que estava acontecendo no outro pedaço do mundo? O que estava acontecendo com o movimento socialista em outra região do planeta? Veja, se a gente for olhar a luta da classe trabalhadora dentro do capitalismo, a gente pode dizer que ela pode assumir duas formas fundamentais. A luta por melhorar as condições de vida dos trabalhadores dentro do capitalismo, que é o que a gente chama de luta por reformas, e a luta por derrotar o capitalismo e construir uma outra sociedade, que é o que a gente chama de luta pela revolução. Em vários países do mundo, o socialismo adquiriu fundamentalmente esse caminho revolucionário. Foi o que ocorreu na Rússia, na China, no Vietnã, em Cuba, etc. Mas em outros países do mundo, o grosso da classe trabalhadora, o fundamental do movimento socialista, apostou na ideia de reformar o capitalismo, de melhorar as condições de vida da classe trabalhadora dentro do capitalismo, aceitar o capitalismo, mas buscar aumentar o bem-estar social e a democracia nos marcos do capitalismo. Em que parte do mundo isso acontecia? Basicamente na Europa Ocidental, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha Ocidental, na Bélgica e em certa medida também mais tarde na Espanha, em Portugal, em que se buscou reformar o capitalismo. Não é que não existissem nesses países setores que defendiam a revolução, mas esses setores eram minoritários. Os setores majoritários da classe trabalhadora e do movimento socialista eram favoráveis a uma estratégia social-democrata, aquela que prevaleceu no pré-Primeira Guerra Mundial. Essa estratégia produziu o quê? Produziu o chamado estado de bem-estar social. Se vocês morassem aqui no Brasil e fossem à Europa nos anos 50 e 60, o que ia ficar muito evidente é alguma coisa que também ficava evidente para o trabalhador brasileiro que ia nos anos 70 e nos anos 80 para lá. O padrão de vida do trabalhador assalariado, proletário, na Europa Ocidental era muito melhor do que o nosso aqui. Eles tinham arrancado conquistas sociais, políticas, direitos, saúde pública, educação pública, previdência, níveis de democracia e de participação social muito altos. Aliás, uma das coisas que mais irrita quando a gente vê a direita brasileira, a maneira como a direita brasileira ataca o governo Dilma, ataca o governo Lula, ataca o PT, é que o que eles não querem ter aqui, não é que eles atacam a gente porque a gente é socialista. Eles não querem ter aqui níveis de democracia e bem-estar que o capitalismo na Europa conseguiu ter. Por exemplo, essa raiva que eles têm do SUS, do Mais Médicos, do projeto de lei de participação social, de qualquer coisa que implique em democracia, bem-estar e soberania nacional, é impressionante, é um ódio. E a gente fala para eles, vem cá, vocês acham que democracia nos meios de comunicação é uma coisa de comunistas, de socialistas? Vocês estão enganados. O capitalismo na Europa conviveu com isso, aliás, convive em alguns locais até hoje. E o capitalismo está lá. Por que vocês têm medo? Bom, aí é uma discussão que a gente vai ter oportunidade de fazer o tempo todo, né? Nós somos militantes aqui no Brasil, é que a nossa burguesia, nossa entre aspas, os capitalistas que tem aqui no Brasil, são profundamente reacionários e vêm atrás de cada democrata, de cada social-democrata, de cada reformista, de cada pessoa que quer viver melhor. Eles veem uma ameaça imensa de que, bom, começa por aí, né? Depois vão querer mais, vão querer mais, vão querer mais, vão querer mais e um dia vão nos tirar tudo. E para não chegar lá, eles já no início não querem fazer nenhuma concessão. Fecha parênteses. Bom, então nós vamos mostrar como é que na Europa, ao mesmo tempo que lá no leste europeu e num pedaço da Ásia, você tem regimes auto-intitulados socialistas, democráticos populares ou comunistas,
mas que vieram por esse caminho da revolução, da tomada do poder, a gente também vai mostrar como na Europa Ocidental você tem a ascensão do chamado estado de bem-estar social e o fortalecimento da social-democracia. São as duas grandes famílias do movimento socialista, a família comunista e a família social-democrata, que existem nessa época. Nós vamos mostrar como é que isso foi possível. Por que que na Europa foi possível garantir esse padrão de vida e ao mesmo tempo manter o capitalismo? E a razão é muito simples. Os países europeus eram países imperialistas, que extraíam uma lucratividade imensa da periferia do mundo e com isso conseguiam manter a riqueza das classes dominantes e ao mesmo tempo oferecer um padrão de vida melhor para a classe trabalhadora. Claro que isso não ocorreria se não houvesse dentro desses países um forte movimento socialista de esquerda, sindical, democrático, e também não ocorreria se não houvesse a ameaça da União Soviética, da China, etc. Foi uma conjugação entre pressão dos socialistas de fora, pressão dos socialistas de dentro e a possibilidade que o capitalismo tinha nesses países de explorar outros, que fez com que nesses países houvesse o chamado estado de bem-estar social. É importante a gente lembrar disso, porque tem setores da esquerda aqui no Brasil que acreditam que é possível você ter uma social-democracia aqui no Brasil. Não essa aí do PSDB, porque isso aí é fraude. Eu também refiro a uma social-democracia de verdade, um estado de bem-estar social aqui, convivendo com o capitalismo. Para que isso fosse possível, a gente, em primeiro lugar, tinha que ter uma esquerda muito poderosa. Em segundo lugar, teria que ter uma pressão de uma esquerda fora muito grande, para os capitalistas daqui terem medo. E, em terceiro lugar, precisaria que o capitalismo aqui no Brasil fosse imperialista. Ou seja, que as empresas capitalistas existentes aqui no Brasil tirassem superlucros lá fora que permitissem a elas fazerem concessões aqui dentro. Essas três condições não existem. Essa última não existe mesmo. Não porque os capitalistas brasileiros não gostassem, mas porque o terreno já está ocupado. Não tem nenhuma grande empresa capitalista no Brasil que tenha porte, volume e capacidade de competir para valer com as outras. As que existem, na verdade, são estatais, como é o caso da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que é uma estatal de fato, tá certo? E outras do gênero. Bom, em seguida a gente vai falar um pouco do que acontece no país principal, nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente conversa pouco, e é irônico isso, né? Porque a gente quer superar o capitalismo, mas no principal país capitalista do mundo, a esquerda é muito fraca. E a gente vai um pouco mostrar como é que isso ocorre, como é que se construiu os Estados Unidos e como é que se construiu uma repressão brutal à esquerda nos Estados Unidos, que faz com que a esquerda exista, mas não tenha força como polo eleitoral e polo social independente. A gente até hoje vai nos Estados Unidos e é impressionante como uma grande parte da esquerda socialista existente nos Estados Unidos, quando chega nos processos eleitorais, escolhe ou a insignificância ou apoiar o Partido Democrata, para depois se decepcionar, né? Como se decepcionaram com Clinton, como se decepcionaram com Obama, e não conseguem construir um partido de massa, apesar de terem massa. Há que se perguntar por quê, né? Por que exatamente no país capitalista mais desenvolvido do mundo, a esquerda não conseguiu ter um partido poderoso, de massa, com um movimento sindical poderoso? E, feita essa descrição, né, do que tava, como é que estava o mundo nos anos 50, 60, 70, nós vamos chegar no período atual. Nós vamos mostrar como esse mundo vem abaixo com a crise que o capitalismo vive nos anos 70. Aliás, esse é um dos pontos que a gente vai sempre abordar, mostrar que a dinâmica da luta pelo socialismo é muito vinculada à dinâmica do capitalismo. As grandes crises do capitalismo e as grandes guerras que ele produz. São essas crises e essas guerras que criam um contexto em que a gente atua. O grande contexto, o macro contexto, o contexto mundial. E por isso é muito importante, para a gente saber em que período histórico a gente está, a gente entender em que pé que está o capitalismo. Eu estava lendo um dia desses um texto escrito em 1917 pelo Lenin, dirigente da Revolução Russa,
para o congresso que o partido dele, o Partido Operário Social Democrata Russo, fez no ano de 1917, em plena Revolução. E é muito interessante como a leitura do texto deixa claro como eles tinham, ou pelo menos uma parte deles, a parte que deu certo, a parte que conseguiu tomar o poder, tinha claro o período histórico em que eles viviam naquele momento. Como é que tinha se encerrado um período com a Primeira Guerra Mundial e se aberto outro. E é impressionante porque nesse texto ele aponta coisas como o papel dos Estados Unidos, o conflito entre os Estados Unidos e o Japão, a inevitabilidade de uma segunda guerra, como de fato veio a ocorrer. Ou seja, eram quadros políticos que tinham, claro, não só o conjuntural, o imediato, mas tinham, e não só também o programático, né, onde eu quero chegar, mas tinham, claro, o estratégico, né, o período em que a gente vive. Isso é muito importante a gente sempre estar alerta em que época histórica a gente está. A gente está numa época de desenvolvimento pacífico do capitalismo ou numa época de desenvolvimento conflituoso do capitalismo?